Aqui é um lugar onde não só vale a pena plantar esperança. Esse lugar tem cheiro de morte. Aqui está um lugar de onde podemos não mais fugir. Longe de casa para sempre, sem ter um Deus a nos cobrir. Aqui está um lugar de onde podemos não mais fugir. Longe de casa para sempre, sem ter um Deus a nos cobrir. Onde está a nossa chama? Onde está o nosso Deus? Saquearam nosso templo. Aqui está um lugar de onde podemos não mais fugir. Longe de casa para sempre, sem ter um Deus a nos cobrir. Aqui está um lugar de onde podemos não mais fugir. Longe de casa para sempre, sem ter um Deus a nos cobrir. Chega! Já chega dessa música. Além de estarmos aqui nesse lugar, ainda temos que cantar sobre isso. Aqui é uma terra sem vida, um lugar de sequidão, de mornidão. Não podemos agir assim e aceitar essa condição. Em breve alguém virá nos resgatar. Eu sei que nós voltaremos ao lugar onde a chama ardia em nosso coração. Nós viveremos um novo tempo. Ninguém vai nos tirar daqui. Aqui morreremos sem esperança. Eu mesmo não quero voltar. Eu me recuso a viver debaixo da autoridade daquele lugar novamente. Apesar de estarmos longe de casa, aqui é muito melhor, é mais permissivo. Eu já não sinto mais aquela presença em meu ser. Já não há mais temor. Radassa, por favor, nos conte novamente aquela história. Eu com certeza contarei a vocês. Mas vamos juntos, todos, trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Boa noite a todos. Nossa história se passa nos dias do rei Assuero, na fortaleza de Suzã. Assuero, um rei muito poderoso, que reinava desde a Índia até a Etiópia sobre 127 províncias. Através dessa história, vocês conhecerão duas belas mulheres que foram escolhidas e tiveram a honra de serem chamadas noivas do rei Assuero. De um lado, Vashti, descendente de uma das 7 famílias de sangue azul da Pérsia. O significado de seu nome diz muito sobre quem exteriormente ela era. Vashti, beleza em comum. Vashti, na condição de atual rainha no reinado de Assuero, nega-se a apresentar-se perante o rei. Como resultado de sua rebeldia, perderá sua majestade e sua coroa. De outro lado, nós temos Esther, derivado do nome Estrela. Esther foi escolhida para aquele tempo, a fim de ser luz para a sua geração. E através de sua vida, o povo hebreu encontrar a salvação. Ouçamos a história. Certa vez, o rei chamou todos os seus príncipes da Média e da Pérsia e os nobres para que viessem ao palácio e festejassem as glórias de seu reino. 180 dias de festas foram feitos e quando acabado, o rei ainda chamou todo o povo das fortalezas de Suzã, desde o maior até o menor, para comemorar por mais 7 dias. Tenho mostrado o meu reino a todo o meu povo, mas existe algo no meu reino que é o que eu mais me orgulho. Egai, ordeno que vá chamar a rainha Vashti com sua coroa real, com suas vestes reais, para que possamos admirar a sua beleza. Sim, majestade. Ó grande rei, jamais vi pelas redondezas beleza tão grande como a de todo o seu reino. Com todo o poder da Média e da Pérsia, não encontramos reino como vós. Viva o rei Assuero! Viva! Você tem razão. Não existe reino maior ou mais belo do que o meu. Mas quando virem rainha Vashti, tenho certeza que jamais viram tanta beleza em uma só mulher. Majestade, com licença. A rainha Vashti recusa-se a entrar em sua presença. Ela disse que não virá. Não virá? Como assim não virá? Como ela ousa desobedecer a ordem de um rei? Vocês, me digam, o que fazer com quem desobedece a ordem de um rei? Ó grande rei, ela não somente pecou contra ti, mas contra todos os príncipes, desde a Média até a Pérsia. Sim, porque a notícia deste fato chegará aos ouvidos de todas as mulheres, de modo que desprezarão seus maridos. Haverá grande desprezo e indignação quando as mulheres do reino fizerem como os príncipes, o mesmo que fez a rainha Vashti. Ouvi os seus sábios conselhos, mas me digam, o que fazer com a rainha Vashti? Se bem parecer ao rei, que saia um edito real, impedindo a rainha de voltar à sua presença.
presença, e que seja retirada dela toda a sua majestade e dada para outra mulher. Dessa maneira, todas as mulheres darão honra aos seus maridos. Pois bem, eu ordeno que saia um decreto por todas as terras e por todo o meu reino, que o homem será o senhor de sua casa. Viva o rei Assuero! Viva! Nesta história, Vasti está representando a noiva que não está à disposição do seu senhor. Ela foi insubmissa, descuidada, fez pouco caso com o reino ao qual pertencia. Vasti representa a igreja velha, rebelde, que não é fiel ao seu senhor. Passadas essas coisas, apaziguado o furor do rei Assuero, lembrou-se da rainha Vasti e que já era hora de colocar outra noiva em seu lugar. O rei estava à procura de uma noiva que está pronta para lhe servir, com suas vestes limpas e pronta para obedecê-lo. Esther foi uma moça que se encaixava nesses requisitos. Ela se levantou como uma igreja apaixonante, igreja que se posiciona e que é fiel ao seu Senhor. Naquele tempo, portanto, o rei convocou as moças de todo o reino para que viessem ao palácio e ele escolhesse para si a mais bela de todas, inclusive Esther. Havia em Suzã capital um certo judeu benjamita, cujo nome era Mordecai. Muito prazer, esse de quem falo sou eu. Mas não perderei tempo com a minha história, pois quero que conheçam aquela que cresceu com o coração temente a Deus. Radassa, sim, uma judia, virgem e formosa. Com a morte de seus pais eu tive a dádiva de me tornar praticamente seu. Pai, por que os soldados estão vindo me buscar? Eles não sabem que eu sou judia e que eu não posso. Nós não podemos ir contra a vontade do rei, minha filha. Sabemos o quanto nosso povo é desprezado nessa nação. E somente devemos pedir para que Deus nos tire de mais um cativeiro. Ele já nos livrou das mãos de Nabucodonosor. E por isso devemos continuar em discrição, até que Deus nos mostre qual é a vontade dele. Mas, pai, se eu for levada para o palácio, eles saberão que eu sou judia. Não precisa revelar a sua origem. Vamos pedir para que Deus proteja a sua identidade. E eu estarei sempre por perto, andando pelo pátio da casa das mulheres. Não temas, pois Radassa agora não será mais o seu nome. Todos a conhecerão como Esther. Sinto que Deus já traçou seu destino e uma promessa sobre ti, Todo-Poderoso já lançou. Não se preocupe, doce Esther, pois ao seu lado sempre estarei. Sei que um dia estará pronta e grandes surpresas teremos quando você se apresentar no dia. Esther foi ao palácio real e achou graça aos olhos de Hegai, eunuco do rei que era um dos guardas das mulheres. Hegai apressou-se em dar-lhe seus enfeites, os seus vestidos, os seus alimentos e mais 7 moças da casa de respeito do rei. Esther tinha o melhor da casa das mulheres, porém Esther não declarou em seu povo, porque Mordecai a pediu para que não o declarasse. E então, no palácio real, Majestade, este é o dia em que você escolherá a sua nova rainha. Elas estão esperando ansiosamente para apresentar-se perante o rei. Confio em você e no seu cuidado para com todas as mulheres, Hegai. Eu tenho certeza que passarão aqui belas princesas. Por isso, apressa-te. Vá buscar essas belas princesas. Sim, Majestade. Recebam agora as princesas de todos os reinos. País de Eli. Sara de Suzã. Abenona de Nippur. Benilha de Ur. Nina de Uruk. Esther de Suzã. Todas essas princesas são belas, mas uma delas chamou a minha atenção. Conquistou
para tomar o lugar de Vasti no meu reino. Esta agora é a rainha de toda a fortaleza de Suzã. Reverenciem a rainha Esther. Viva a rainha Esther! Viva! Depois de um tempo, o rei engrandeceu a Amã, colocando acima de todos os príncipes que estavam com ele. Ele era um dos príncipes mais chegados do rei Assuero e se aproveitava, sem o rei saber, dessa condição que tinha. Todos se inclinavam perante Amã, somente Mordecai, que era um judeu, não o fazia. Vejamos o que aconteceu após isto. Quem é você? Eu me chamo Mordecai. Como é possível um homem não se curvar perante a mim e perante a minha grandeza? Isso é algo inadmissível. Venha até aqui. Como ousa não se curvar perante a mim e perante a minha grandeza? Não lhe acho digno de receber as honras que lhe são designadas. Não vejo motivo para me curvar. Como se atreve, judeu? Ande, curve-se perante a mim e perante a minha autoridade. Isso é uma ordem. Me curvarei somente perante ao meu Deus, que é o meu Senhor. Se Deus só precisa de um disposto, eu me disponho. Arrependido em favor de toda a nação. Ó Deus, é certo que você quer fazer de novo. Por que não aqui? Por que não agora? Aqui onde os grandes não têm vez, eu entro em aliança. Aqui onde os grandes não têm vez, eu entro em aliança. Aqui onde os grandes não têm vez, eu entro em aliança. Até que ele venha, até que ele venha. Basta! Saia da minha presença! Mas saiba que acaba de fazer um inimigo. Farei de tudo para acabar com você e com todo o seu povo. Saia da minha presença, seu judeu insolente! Amã se encheu de ira e furor contra Mordecai e seu povo. Amã que representa o inimigo de nossas almas, aquele que se levanta contra o povo de Deus. Mordecai se levanta como um profeta, aquele que não se curva a outros deuses. Amã arquiteta então um plano para destruir e acabar com todos os judeus. Rei, existe espalhado no meio do nosso povo um outro povo que não cumpre com
as leis do reino. Penso que não convém deixar eles no meio de nós. Sim, Amã. Prossiga. Se bem parecer aos seus olhos, que saia um edito real, que os matem, para que assim possamos exterminar com todo esse povo do meio das nossas terras. Amã, esse povo ameaça tanto assim o meu reino. Sim, majestade, esse povo é um povo muitíssimo perigoso. Deixe-me então tocar em seus bens, seus filhos e em suas próprias vidas. Por fidelidade ao rei, destruirei com todos eles. Se é verdade, então, que o destino desse povo esteja em tuas mãos, para fazer deles o que bem entender. Enfim, conseguiu o que tanto queria. Você, tome nota. Segundo o decreto do rei, que sejam mortos todos os judeus, do mais novo ao mais velho, crianças e mulheres. Ordeno que sejam feitos no mesmo dia, e ordeno que espalhem cartas por todas as províncias, para que essa notícia se espalhe rapidamente. Já chega! Já chega dessa história! Eles estão vindo! Virão nos matar! Assim como fizeram com o povo do Egito! Seremos dizimados! Não, não foi para isso que nós fomos chamados. Já chega de nos esconder! Já chega de ser uma igreja velha! As dificuldades, elas não nos paralisam, elas apontam para o Deus que nós servimos. Eu sei que assim como nos dias de Esther, foi para este tempo, para essa geração que nós fomos chamados. Toda morte vencida gera vida.
cativeiros e de sentenças de morte. A morte, ela não nos para. Nós não fomos chamados para a morte. A morte nos trouxe vida. Toda morte vencida gera 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 vida. Toda a fortaleza de Susã ficou entristecida com aquela lei. Quando Mordecai soube da notícia, rasgou as suas vestes, vestiu-se de pano de saco e de cinza. Passeou pela cidade com um grande e amargo clamor. Em todo lugar onde chegava o decreto do rei, havia entre os judeus muita lamentação. A rainha Esther soube de que afligia o seu povo. Enviou a Mordecai vestes novas e limpas. Pediu para que ele fosse ao encontro dela. Porém, Mordecai recusou as vestes. Pediu para que Gai fosse a ela, falasse a ela sobre o decreto do rei, para que se apresentasse perante Assuero em favor do povo judeu. Majestade, Gai deseja entrar na sua presença. Traz notícias de Mordecai. Certo, mande ele entrar imediatamente. Majestade, com licença. Mordecai me pediu que te entregasse esse decreto do rei Assuero. Ele pediu também que, após ler esse decreto, apresente-se ao rei em favor do seu povo judeu. Mas como eu vou ajudar o meu povo? Isso é muito grave. Meu Deus, o que eu farei? O Senhor sabe o que acontece com a pessoa que entra na presença do rei sem ser chamada. A sua sentença é a morte, a menos que o rei estenda a ela o cetro de ouro e ele lhe salve a vida. Como vou ajudar a Mordecai e a todo o meu povo se eu não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias? Majestade, Mordecai manda dizer que não pense que escaparás apenas por estar dentro do palácio do rei, porque se agora te calares, por outra parte se levantará o socorro e o livramento para o povo judeu. Mas será que não foi exatamente por este motivo que fostes elevada à rainha, para que pudesse interceder pelo teu povo? Amã fez com que o rei odiasse a todos os judeus. Pois bem, vai e diga a Mordecai para que reúna todos os judeus, para que orem e jejum por mim por 3 dias. Não comam e não bebam nada. Eu e a minha serva também assim faremos. Mesmo que eu corra o risco de perder a minha vida, eu farei isso em favor do meu povo. Agora vá e leve a notícia a Mordecai. Sim, majestade. Eu lembro de todas as sentenças de morte que foram lançadas sobre o meu povo, mas o Senhor nos livrou de todas elas. E hoje, mais uma vez, o espírito da morte se levantou para nos destruir. Mas eu tomo posse da sua aliança, Senhor, e oro pela minha geração, pois um decreto foi lançado. Estou prestes a viver um momento que poderei infringir a lei. Eu oro, Senhor, para que o rei estenda o cetro. E quando ele fizer isso, que ele esteja fazendo em favor do meu povo. Então, onde houver cheiro de morte, haverá um romper de vida. Pois eu sei em quem tenho crido. Eu sirvo ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Enche a minha geração de vida, Senhor. Quebra essa sentença de morte hoje. Toda marca da morte
Toda morte vencida gera vida. 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 Mordecai fez o que Esther lhe pediu. Avisou ao povo a respeito do jejum. Ao final do terceiro dia, Esther se pôs em vestidos reais e colocou-se diante da casa do rei para falar-lhe. Agora, Esther tinha convicção de que teria a ajuda de Deus. Assuero então livra o povo judeu, engrandece a Mordecai e condena a Amã. Assim como nos dias da rainha Esther, em que o povo de Deus foi perseguido e oprimido, assim muitas vezes acontece na igreja de Jesus de agora. Muitas vezes a igreja tem sido oprimida e impedida de adorar. Para este tempo, o Senhor tem separado os seus profetas. Ele tem levantado uma igreja apaixonante, uma igreja nova, que não se recusa a estar na presença do Rei. Uma igreja que se levanta, posicionada, fiel ao seu Senhor. Uma igreja que está comprometida em cumprir o seu chamado em favor da igreja. Jesus, o Cordeiro sem pecado, morreu, ressuscitou, virá buscar uma igreja nova. Ele virá buscar a igreja apaixonante. O rei então estendeu seu cetro a Esther. Ele estendeu seu cetro ao povo judeu. Hoje ele estende o cetro à igreja velha. Não seja como Vasti, que não atende ao chamado, que é uma igreja desobediente e submissa. Hoje, o Rei dos Reis estende o seu cetro à igreja de Jesus. Ele quer retirar o que é velho de você, pois ainda há tempo, a morte não chegou. Se coloque de pé. Você está preparado, o impossível. Envio novo pro vaso que se coloca à disposição do rei. O que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, o tempo que nunca chegou, a porta que nunca se abriu e o sol que nunca brilhou, agora vai brilhar. É o que Deus já preparou para todo aquele que o ama. Algo novo preparado pra você. Há um milagre reservado pra você. Será que você pode hoje perceber que Deus faz tudo novo? Que Deus faz tudo novo. A muralha está caindo, já está acontecendo.
Você está preparado? O impossível Deus hoje pode fazer. Há uma nova canção em meus lábios. É uma que eu ainda estou aprendendo a cantar. É que o Senhor restaurou minha sorte. Eu ainda estou como alguém que sonha. Estou sonhando sonhos de Deus. Estou vivendo sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim. Tem uma nova dança em mim. Estou sonhando. Você está preparado? O impossível Deus hoje pode fazer. Tem vinho novo pro vaso que se coloca à disposição do rei. O que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, o tempo que nunca chegou, a porta que nunca se abriu e o sol que nunca brilhou, agora vai brilhar. É o que Deus já preparou para todo aquele que o ama. Há algo novo preparado pra você. Há um milagre reservado pra você. Será que você pode hoje perceber que Deus faz tudo novo? Que Deus faz tudo novo. Algo novo
Sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. Sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. O sangue de Jesus tem poder, faz o inferno estremecer. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. Faz o Satanás correr e o milagre acontecer. Vou cair! Bandindim! Perceba que o jogo já está no fim e ele ainda acredita no último lance da partida. Nesse momento, o juiz ergue o braço e, inevitavelmente, está fora da Copa. Eu tenho probleminha. Um projeto do pastor Alex. E aí depois eu oro, porque aí a oração quebra todos os julgos, né? Como é que é seu nome? Gabriel. Tu é o anjo que acompanha ele na missão dos jovens? Eu tenho uma proposta para você e para ele. Nos mesmos dias do retiro aqui, eu ofereço para vocês fazer o louvor, o Alex ser um dos pregadores, vocês desenvolverem as dinâmicas e eu faço para vocês o retiro no acampamento por R$150 para cada jovem que está aqui. Olha o delúvio. O inimigo pensou que eu ia desistir esse ano. Eu em 2022. O joguete, Moisés não vai morrer. O joguete, Moisés não vai morrer. Vai, Vitória, vai, Vitória. Vai, Vitória, vai, Vitória. Vai. Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Nesse cantão de Zé. Eu nunca sonhei ser um chefe. Comecei a cozinhar porque eu precisava. E hoje eu respiro a gastronomia. Daí, pessoal, beleza? Seguinte, hoje sou eu que estou cuidando da cozinha aqui. E eu quero dar uma dica para vocês, tá? Sempre que vocês forem provar o tempero, por exemplo, eu quero provar o tempero para ver se ficou bom de sal, né? O que eu vou fazer? Eu vou pegar uma colherzinha, né? Vou vir aqui, pegar um pouquinho e vou provar. Só que eu tô na dúvida, eu acho que falta um pouquinho de sal. Aí o que as pessoas costumam fazer? Elas Deus disse assim: todos os dias vai te levantar para pisar na cabeça da serpente, indiferente da situação que venha. É pisar na cabeça da serpente. Vai. 2, 3. Não. Você é burro, cara. Que loucura. 2, 3. Ai, tu errou! Errou feio! Matou. Ô, Guilherme. Rapaz, ontem nós estávamos tocando lá e tinha uma voz do além lá. Não sei o que é aquilo, rapaz. Uma voz. Eu olhei, não tinha ninguém cantando e aquela voz no ouvido. Será que é o inimigo? Meu Deus do céu. A tal da voz do inimigo. Atenção!
você fez por mim, amar como você me ama. Deus, é o mínimo que eu poderia fazer por tudo. Esse ano de 2022, nosso tema era tudo novo. E a gente ficou tão impactado quando conversamos com pessoas e vimos o nível profundo em que essas pessoas viveram o seu tudo novo com Deus. Tiveram pessoas, famílias, que foram extremamente transformadas por Deus nesse ano de 2022 e viveram tudo novo. Mas o fato é que, pela primeira vez, eu cheguei em novembro e no meu momento de oração, eu estava lá no meu escritório e eu cheguei no finalzinho agora de novembro com uma sensação de que não tivemos uma missão cumprida. Todo o final de ano, quando nós terminamos o ano, eu sinto a sensação de missão cumprida, como se a igreja de fato tivesse mergulhado naquele tema e vivido aquelas experiências. Então eu estava lá em novembro, comecinho, orando, e com uma sensação assim de que uma parte da igreja não viveu tudo novo. Não experimentou no nível que deveria experimentar. Eu estava lá de joelhos orando, falando com Deus e perguntando para Ele: Senhor, o que faltou para a igreja? O que faltou, Senhor? E comecei, inclusive, a me questionar: será que eu falhei na hora de transmitir as mensagens? Será que eu me confundi? Será que não era para ser esse tema? O que faltou, Senhor? E o Senhor respondeu de maneira muito clara naquela noite para mim. Eu mandei um áudio para alguns irmãos, inclusive. E a resposta do Senhor foi: faltou um coração. Algumas pessoas não estavam de todo o coração. E começou o Senhor a trazer uma enxurrada de versículos a respeito de coração para mim, naquele momento de oração. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. E eu fiquei orando, então, e falando com o Senhor, e pedindo para que Ele nos desse essa intensidade necessária agora nos últimos dias, para que a gente pudesse alcançar o tudo novo, para que não fosse superficial. E aí, então, o Senhor foi me conduzindo a falar sobre isso no próximo ano. Um coração. E aí depois eu fui pesquisar, eu nem sabia que existem 808 versículos na Bíblia que falam de coração. E em todos os níveis. E a gente ali, por exemplo, fala: filho meu, dá-me o teu coração. É um dos pedidos de Deus. Dá-me o teu coração. A gente cantava, né? Dai-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, um coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Então parece que faltou esse coração, né? A gente cantava aquela canção do Thales, né? Mas hoje eu te devolvo o coração, arrependido de tudo que fiz. Quero voltar, Senhor, para os teus rios. Voltar, Senhor, para os teus rios. O Fernandinho, quando fala: guarda o meu coração, de fazer minha vontade, de viver para mim mesmo. Então, a gente foi sendo... Eu compartilhei com meus 12, a gente foi orando e sentimos de Deus que o tema é um coração.
Eu vou falar aqui para vocês alguns versículos só. Por exemplo, lá em Gênesis capítulo 6, diz assim que o Senhor viu que a maldade do homem se multiplicou sobre a terra e que todas as intenções do seu coração eram más em todo o tempo. E ele pediu para Noé fazer uma arca. Então o motivo da construção da arca e do dilúvio foi porque as intenções do coração do homem eram más em todo o tempo. No Antigo Testamento, um dos principais mandamentos é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Então a gente percebe na Bíblia, Ezequiel 36, 26, darei a vocês um novo coração e porei um espírito novo em vocês, tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne. O Senhor fala isso para um povo que permitiu que o seu coração se endurecesse a ponto de ser comparado com uma pedra. No lugar do coração havia uma pedra. Eclesiastes 10:2 diz: o coração sábio se inclina para a direita, mas o coração tolo para a esquerda. 1 Samuel 16:7, quando Samuel vai até Davi, até a casa de Jessé, para ungir Davi, e ele olha o primeiro filho, alto, forte, ele diz: é esse. E o Senhor fala o que para Samuel? Não olhes para a sua estatura, Samuel, porque Deus vê diferente do homem. O homem olha para a aparência, mas Deus vê o coração. Então, quando Deus encontrou Davi, ele disse: encontrei meu servo Davi, homem segundo o meu coração. Quando fala a respeito de Salomão, filho de Davi, diz o seguinte: as muitas mulheres lhe perverteram o coração. Então a gente percebe tantos versículos. Davi escreveu os Salmos, Salmos 24: quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não se entrega à vaidade nem jura enganosamente. Um outro Provérbios 4:23: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Entre todas as coisas é necessário que guardemos o coração. Provérbios 23:26: filho meu, dá-me o teu coração e os teus olhos observem o meu caminho. A gente cantava uma canção, tem um versículo até que diz que há caminhos que para o homem parecem ser perfeitos, mas o final dele é morte. E a gente cantava uma canção que falava, né? Há caminhos para o meu coração que parecem ser perfeitos, mas na verdade estão sujeitos a se tornarem morte no final. Entra no meu coração, Jesus. Então são canções e textos que falam a respeito do coração, 808 versículos. O coração sábio procura aprender. Daniel para o rei Nabucodonosor: se você não se curvar diante de Deus, lhe será tirado o coração de homem e será colocado um coração de animal. Para o rei. E foi exatamente isso que aconteceu com ele. Vamos para o Novo Testamento então, por exemplo. No Sermão da Montanha, Jesus disse: bem-aventurados os limpos de coração, eles verão a Deus. A boca fala do que o coração está cheio. Pois onde estiver o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Vinde a mim os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Jesus Cristo falando de si mesmo: e achareis descanso para as vossas almas. Quando perguntaram para Jesus: por que os teus discípulos comem sem lavar as mãos? Essas coisas são impuras. Jesus disse: vocês não compreendem que não é o que entra pela boca que contamina o homem, porque vai para o ventre e depois é lançado fora, mas é o que sai do coração que contamina o homem. Então, quando Jesus fala da parábola do semeador, ele diz que quando alguém ouve a palavra do reino e não a entende, vem o maligno e lhe arrebata o que foi semeado no coração. Então você percebe quantas vezes a gente vê na Bíblia a palavra e os versículos coração. Na ocasião da ceia, sabe o que a Bíblia diz? Tendo já o diabo colocado no coração de Judas
a intenção de traí-lo. Colocou aonde? No coração. A intenção de traí-lo. Ananias e Safira, quando o viram, a Bíblia conta de um episódio em que Barnabé vende um terreno, traz o dinheiro e deposita aos pés dos apóstolos e diz: está aí o dinheiro para que seja usado em favor da igreja. Ananias e Safira olharam aquilo e acharam legal, venderam também um terreno, só que pegaram parte do dinheiro e guardaram, e pegaram a outra parte e foram lá. A gente veio fazer que nem o Barnabé, ó, o dinheiro aí. Pedro na hora teve o discernimento, ele olha para eles e diz assim: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentistes ao Espírito Santo? Você não mentiu para homem, o terreno não era teu, vendendo o dinheiro não era teu, tu podia fazer o que quisesse com ele, por que tu mentiu e está querendo te fazer de bom, guardando parte do dinheiro? Não poderia ter dito que, guardei parte porque eu estava precisando e trouxe um pouquinho, estava bom, mas mentistes ao Espírito Santo de Deus. Satanás no coração de novo. Quando os discípulos estavam com Jesus no caminho de Emaús, o que eles diziam? Por acaso não nos queimava o coração enquanto ele falava conosco no caminho? Então, são muitos os textos, né? Quando Pedro prega em Atos capítulo 2, verso 37, diz assim: ouvindo isso, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Quando Paulo estava na beira do rio, na cidade de Filipos, pregando o evangelho, a Bíblia diz assim: o Senhor abriu o coração de Lídia para as palavras que Paulo falava, e ali mesmo ela se converteu. Abriu o quê? Abriu o coração. Certo dia, os discípulos estavam numa cidade e impuseram as mãos sobre algumas pessoas e elas foram cheias do Espírito Santo. Tinha um cara naquela cidade chamado Simão, ele era mágico e diz a Bíblia que ele enganava muita gente com as suas magias. Quando ele viu o povo de Deus chegar, cheio do poder de Deus, ele ficou impressionado com aquilo e ele mesmo se converteu. Ele disse: não, a minha magia é fraca, esse Deus é forte, e ele entregou a vida dele para Jesus. Mas quando ele notou que os discípulos impunham as mãos e as pessoas eram cheias do Espírito Santo, ele vem com dinheiro e diz para os discípulos: eu queria comprar um pouco desse poder para que eu pudesse também impor as mãos sobre as pessoas e elas ficassem cheias do Espírito Santo. E aí Pedro olha para ele e fala: o teu dinheiro seja para a tua própria condenação, te arrepende, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Julgaste comprar o poder de Deus com dinheiro. Peça perdão para Ele, talvez Ele perdoe o teu coração duro. Então, quando a gente olha para a Bíblia, são muitos os textos que falam a respeito de coração. Estevão, antes de ser apedrejado, ele fala do povo de Israel, que havia saído do Egito e que estava caminhando para a terra prometida no deserto. E eles se revoltaram contra o líder. E Estevão diz assim: em seu coração voltaram para o Egito. Nunca voltaram de fato. Nunca usaram as suas pernas para voltar para o Egito. Mas em seu coração voltaram. E tem muita gente que vem para a igreja e que começa uma caminhada com Cristo, mas em seu coração volta para o mundo. Não volta de fato com as pernas, não tem coragem mesmo de sair, mas no coração o que tem é desejo de voltar para o mundo, de voltar atrás, de voltar para aquele tempo do passado. Então Deus precisa mexer no nosso coração. Quando a Bíblia fala de oferta, o que diz? Cada um dê segundo o que propôs no seu coração, não com tristeza nem por necessidade. Hebreus 4,12 diz: a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração do homem. O salmo que a Aline Barros canta: sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração. Fernandinho canta o mesmo salmo, né? Sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Coração
é o centro da nossa vida com Deus. Pastor Cirilo, quando canta o Salmo 116, beberei do cálice da salvação, proclamarei o teu nome, pagarei os votos que fiz em tua presença. Olha o que ele diz: então te seguirei, sem de ti me desviar, e não importa o custo que isso venha a ter, pois eu te dei meu coração. Então, meu objetivo nesse ano é falar para que a igreja possa ter um coração completamente depositado no Senhor. Qual o dom que você quer? Sabia que tem muitas pessoas que ficam, por exemplo, pedindo o dom de línguas. Eu acho que o dom de línguas é uma coisa maravilhosa. É um dom que ele traz edificação, que é uma experiência espiritual com Deus. Maravilhoso. Mas sabe o que a Bíblia fala? A Bíblia fala assim, que se entrar um visitante na igreja e todos estiverem falando em línguas, aquele visitante vai ficar escandalizado e pensando, estão tudo louco. Mas, se entrar um visitante na igreja e houver alguém ali profetizando, e os segredos do seu coração forem revelados, ele vai dizer, verdadeiramente Deus está nesse lugar. Porque ele é um visitante, a pessoa nunca viu ele, vai profetizar, os segredos do coração dele vão ser revelados, ele vai dizer, Deus está nesse lugar. E o apóstolo Paulo diz, procurem os dons, mas se tiverem que escolher entre línguas ou profecia, o de profecia é maior do que o de línguas. Por quê? Porque revela segredos do coração. Então nós precisamos ter um coração. Quando fala da igreja, por exemplo, da multidão dos que creram era um só o coração e a alma. Jesus Cristo, não se perturbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim. O apóstolo Pedro falando de pessoas, como seria nos nossos dias, tendo os olhos cheios de adultério, nunca cessam de pecar, engodando almas inconstantes, tendo o seu coração exercitado na ganância, são filhos da maldição. Quando o povo de Israel passou 40 anos no deserto, Moisés diz assim, lembrem-se dos 40 anos que vocês passaram no deserto, que Deus permitiu que você passasse fome, para te provar, que fez cair o maná do céu, para fazer com que você passasse necessidade, simplesmente para descobrir o que tinha dentro do seu coração, se você obedeceria ou não os seus mandamentos. Às vezes, uma dificuldade que a gente passa é porque Deus quer descobrir o que tem dentro do coração. Então, nesse ano, nós vamos descobrir o que tem dentro dos corações aqui da Igreja Batista e daqueles que chegarem. Nós queremos pessoas com um coração. Se o coração é o centro de toda decisão, não admira que Satanás seja interessado em contaminar os corações. Não admira. Mas em 2023 o nosso objetivo vai ser transformar a igreja e fazer com que todos aqui possam viver o tema um coração na presença do Senhor. E Ele vai nos alinhar completamente para que a gente possa ser rendido, totalmente rendido na presença dEle. Alguns Ele vai ter que tirar o coração de pedra e botar um de carne. Alguns Ele vai ter que tirar a ganância do coração. Outros Ele vai ter que alinhar o coração. Outros Ele vai ter que dizer, por que você está permitindo que Satanás encha seu coração com esse tipo de coisas? Para outros Ele vai ter que dizer, eu te deixo passar necessidade para que eu veja o que tem no seu coração. Mas para outros Ele vai dizer, não se perturbe o vosso coração, creiam em Deus e também em mim. Na casa do meu Pai tem muitas moradas, eu vou preparar lugar, e quando eu estiver preparado eu voltarei para buscar vocês para mim mesmo. Amém? Glória a Deus. Então o nosso tema é um coração, e eu queria pedir que você nesse momento fechasse os seus olhos e colocasse a mão no seu coração.
Feche seus olhos. Coloque a mão no seu coração. Esse órgão aí, ele começa a trabalhar. Logo após a sua concepção, quando no ventre ainda, você está sendo formado, seu coração é formado, e ali ele começa a trabalhar. E ele não tira folga, sábado, domingo, feriado, ele nunca para. Você dorme, você descansa, mas o seu coração não para de bater até o seu último respirar. Esse órgão que bombeia o sangue, que transporta o oxigênio, que faz com que você se mantenha vivo, pulsando, ele é também considerado na Bíblia o centro das nossas decisões, das nossas emoções, das nossas atitudes. Amarás o teu Deus de todo o teu coração. E o que Deus está procurando são pessoas com um coração verdadeiro, genuíno, disposto a se entregar completamente ao controle dele, perdendo o controle de suas próprias vidas e permitindo que ele seja o Espírito Santo que conduz os nossos atos, os nossos pensamentos, as nossas intenções. Deus é aquele que avalia os corações, é aquele que vê as intenções, é aquele que toma decisões por causa de corações. Então, nessa noite, que você possa já dizer para o Senhor: eu vou para 2023 entregando a Ti o meu coração, este órgão que pulsa, este meu coração não será seduzido pelas tentações deste mundo, mas será completamente entregue nas Tuas mãos, Senhor. E por isso, nesta noite, eu Te entrego o meu coração e me disponho a viver o novo tema, não de maneira superficial, mas de maneira profunda, porque eu não quero ser alguém que honra o Senhor com os lábios, mas o coração está longe de Ti. Pelo contrário, Senhor, eu vou Te amar de todo o meu coração, em nome de Jesus. E se você concorda com isso, assim com a mão no coração, você diga: Senhor Jesus, em 2023, toma conta do meu coração, sonda, Senhor, o meu coração, e não permite que exista nele algo de mal. Tira do meu coração tudo que me seduz e que me afasta de Ti, e coloca no meu coração um amor genuíno pelo Senhor, pela Sua palavra, pelos irmãos, pela igreja, pela minha família, pelo mundo inteiro. Eu quero amar assim como o Senhor ama, e eu Te entrego o meu coração, em nome de Jesus. Dê um forte aplauso ao Senhor.